Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira de Copa do Brasil. É isso mesmo, hoje o Gigante da Colina enfrenta o União Rondonópolis lá no Kleber Andrade em Cariacica às 9h30 da noite. E vou falar para você em jogo decisivo, não tem mais vantagem do empate, empatou, é pênalti, um vai ser eliminado e o Vasco, com a moral um pouco lá embaixo, vai enfrentar a equipe aí de Rondonópolis, porém em Cariacica, no Espírito Santo. O Vasco já está no Espírito Santo, a diretoria do Vasco, composta por Pedrinho, também está e vai acompanhar esse jogo contra o União Rondonópolis. Jogo muito importante, a gente vai falar sobre provável escalação, vamos falar muito sobre a partida e muito mais. E claro, mercado da bola. O Vasco vai pagar multa para contar com meia atacante destaque do Casa Pia de Portugal? Vamos comentar bastante sobre isso. E também o Vasco sonda a situação de atacante que está na Ucrânia. Esteve no Brasil há algum tempo atrás e agora pode voltar para o Vasco. Vamos falar bastante sobre todos esses assuntos e, claro, vamos pedir para você dar aquele joinha aqui embaixo rapidinho, correr ali, se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para não perder nada. E falando sobre o primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira do Vasco no basquete, também no futsal e, claro, quer te dar, para você vascaíno, R$ 500 de bônus. Então, é hoje que vamos fazer o nosso palpite esportivo regado aí com R$ 500 da Estrela Bet. Lembrando que você também que quer comprar a sua camisa do Vasco, aqui embaixo no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link da Bezutti Sport. A Bezutti Sport tem toda a linha de camisas, desde as mais antigas até as mais novas. Entrega garantida, tudo certinho. Então corre aqui, primeiro comentário fixado. Solta a vinheta, bora pro vídeo? Vamos falar muito sobre o jogo da Copa do Brasil. Hoje tem decisão. O Vasco entra em campo contra o União Rondonópolis. Vamos falar também sobre mercado da bola. O Vasco vai pagar a multa para contar com meia atacante que joga em Portugal. Temos notícias sobre a família do jogador. E também vamos falar sobre atacante do futebol ucraniano. Mas antes, o Vasco enfrenta o União Rondonópolis pela Copa do Brasil, de olho na segunda fase. Caso passe a segunda fase, receberá um prêmio de R$ 1.700.000. Então, o Vasco entrando em campo e passando para essa fase já consegue dar um respiro aí na milionária Copa do Brasil, tá? Parece que teremos premiação recorde na competição, que é por cerca de 101 milhões para o campeão, né? Se for passando todas as fases, vai chegar ali somando mais ou menos essa quantia. É muita grana, hein? Então, pensar bem na Copa do Brasil aí para, quem sabe, o Vasco chegar nas fases finais e, quem sabe, ser campeão. Apesar da fase não ser muito ruim, o torcedor não acreditar muito, a gente pode ter uma reviravolta, né? Porque o futebol é muito volátil. O futebol é algo que pode acontecer qualquer coisa a qualquer hora. Então, o Vasco já se concentra no Espírito Santo para essa primeira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o empate não classifica o Vasco, tá? Não existe mais isso na competição. Agora o Vasco tem que vencer para passar, seja no tempo regulamentar ou nas penalidades em caso de empate. Então não temos mais aquele lance de você jogar fora de casa, empatar e sair com a classificação. O jogo será no Kleber Andrade em Cariacica, pouca procura por ingressos, tá? Ingressos variando aí entre R$ 150 a R$ 170 o mais barato, meia entrada, óbvio, né? R$ 75 e R$ 80, a gente observa que a pouca procura, né, da torcida para esse jogo vem mostrando que o torcedor não está muito feliz. O que aconteceu ontem na chegada do elenco? Não tivemos festas, não tivemos tanto ímpeto assim dos torcedores recebendo o Vasco no Espírito Santo. Algo raro, tá? Algo raro, porque a torcida do Vasco no Espírito Santo tem ali um impulsionamento muito interessante. E a gente observa que dessa vez não tivemos, né? Então, vamos ver como que vai proceder aí o Vasco nessa situação da Copa do Brasil. O técnico Fábio Carille deve vir a campo com força máxima, porque já conta com o retorno de Jair e Paulo Henrique na lista de relacionados e também o jovem Ryan, que chegou da seleção brasileira sub-20 direto para o Espírito Santo para se apresentar lá com o elenco principal. O Vasco
deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas na dupla de zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Jair, Tietê, Paulinho e Coutinho formando ali o meio-campo, com Lucas Zuccarello e Pablo Verratti um pouco mais à frente. Lucas Zuccarello caindo um pouco pela direita, Felipe Coutinho um pouco ali pela esquerda. Esse deve ser o Vasco que deve enfrentar a União Rondonópolis logo mais às 21h30 pela Copa do Brasil. E claro, eu queria saber a sua opinião. Você tem esperanças de um Vasco produtivo hoje, apesar das últimas partidas serem desastrosas? Será que o Vasco vai ter dificuldades assim como teve contra o Sampaio Corrêa? Porque são equipes equivalentes, né? Eu acho que até o União Rondonópolis com um pouco mais de investimento do que a equipe de Saquarema. O Vasco teve dificuldades contra o Sampaio Corrêa. Vamos ver como que vai se comportar essa equipe do Vasco hoje na Copa do Brasil. E claro, eu quero saber o seu palpite. Vai lá nos comentários deixar o seu palpite e a cidade de onde você está falando. Bom, vamos falar sobre mercado da bola. O Vasco vai pagar a multa por Nuno Moreira? Cerca de 21 milhões de reais. É isso aí, o Vasco tenta avançar aí na contratação do jogador, né? Mais ou menos 3,5 milhões de euros. Tem a concorrência do Braga, eu já falei sobre isso, que o Vasco que virou concorrente do Braga, né? Porém, o mercado em Portugal é somente para saídas, então o jogador quer vir ao Brasil, só que informações do Leonardo Baran, lá de Braga, né, em Portugal, é que a família do jogador não quer que o jogador venha para o Vasco, né? Parece que a situação é muito cômoda em Portugal e os familiares não acreditam que seja uma boa. Porém, o jogador quer vir jogar no Brasil. Então existe aí esse conflito pessoal do Nuno Moreira, né, diante de uma proposta do Vasco que aí está nas mãos do Casa Pia de Portugal. Vale lembrar que o Vasco já fez negociação com o Casa Pia, com o Cleiton Silva, e, claro, observa agora tentar mais um desfecho positivo. O outro jogador que o Vasco vem sondando a situação é do atacante Pedrinho, formado no Corinthians, ex-Atlético Mineiro. Estava no Atlético Mineiro nos últimos anos e pertence ao Shakhtar Donetsk. Jogador de 26 anos de idade, tem contrato na Ucrânia até 2029, junho de 2029. E o Vasco observa o jogador como uma grande oportunidade de mercado, pois o Shakhtar parece que não vai aproveitá-lo e reemprestá-lo, porque emprestou para o Atlético e agora o Vasco entra na fila para, quem sabe, pegar um empréstimo pelo atacante Pedrinho, formado no Corinthians, jogador que joga com a perna esquerda, atua pelo lado do campo, principalmente pelo lado direito, muito parecido onde atua o Benjamin Garré, reforço já confirmado, e claro, a gente observa, né, que o Pedrinho pode ser aí, quem sabe, mais um reforço do Vasco para a atual temporada de 2025. O Vasco observa o mercado e tenta aí sondar a situação do Shakhtar, o que vai ser feito com o jogador. Bom, queria agradecer a sua presença aqui. Se você não deixou o joinha, vai ali embaixo rapidinho, deixa o joinha e não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais. O botãozinho está aí embaixo para você não perder nada. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações e não esqueça de deixar os palpites ali nos comentários e também de onde você está falando, beleza? Forte abraço, saudações vascaínas.